Olá, eu sou a Wally Rui e eu estou aqui no 19º Goiânia Mostra Curtas. Nós tivemos ontem uma recepção super calorosa para o filme Marie, de Léo Tabosa, e você está aqui representando o filme. Como foi para você a recepção de ontem com aquela sessão mágica? Antes de tudo, dizer que eu estava ao lado de um homem trans, e isso faz toda a diferença. Porque é a primeira vez que eu assisto esse filme com a presença de uma pessoa transvestigênero ao meu lado, segurando as minhas mãos. E é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre afetos, a gente está falando sobre representatividade, sobre acolhimento, sobre segurança, sobre empoderamento e de reconhecimento, né? Não só nas telonas, mas sobretudo no público. E o público, quando eu tô falando, é o reflexo do que a gente vê lá fora. É importante ver pessoas que andam com a gente lado a lado, de mãos dadas. Foi lindo ontem, várias pessoas incríveis, mulheres, diretoras, produtoras, muito fodas, com várias frentes e discursos. E Marie veio para ser abraçada por todas elas. É muito emocionante estar nesse lugar aqui agora e ver o quanto que as pessoas se sentem atravessadas e acolhidas. Você também tem uma longa carreira com teatro, com a mise-en-scène do palco, e por falar no Ariel, né, que você mencionou, que vocês conseguiram ver o filme juntas e juntas, e Ariel também está na competição com Preciso Dizer Que Te Amo, que ele dirigiu. Você tem interesse? Como é a sua criação no teatro, agora no audiovisual, e você teria interesse em desenvolver para poder também roteirizar ou dirigir, atuar em outras frentes? Eu acho que a vida tem disso, né? A vida tem das questões das experiências e vivências. Recentemente eu tenho descoberto a arte educadora. Eu sou formada em licenciatura em artes, mas eu jamais imaginava que eu trabalharia com arte e educação. Inclusive tem até um detalhe bacana nisso, que a minha professora de pedagogia, uma vez lá atrás, quando inclusive eu estava iniciando o meu processo de transição, ela me perguntou por que eu tinha escolhido a docência. Eu falei assim, Neide, o nome dela. Se ela assistir, ela vai reconhecer isso. Eu falei assim, Neide, eu não escolhi a docência, né? Eu vou fazer licenciatura porque caso tudo dê errado, aí eu vou trabalhar com educação. Ela, como pedagoga, falou, muito bem. E aí agora, depois de 10 anos, né? Porque eu fiz 10 anos de formada, e a gente fez uma reunião de encontro e a gente falou sobre isso. Ela falou assim, olha que curioso, quando na tua vida tudo estava dando certo, está dando certo, foi quando você começou e descobriu como arte educadora. E aí, quando eu falo disso, que são essas fogueiras, eu digo que não existe limite. Eu quero descobrir todas as minhas capacidades artísticas, criativas. Conversando com o Ariel, ele me perguntou, inclusive, se eu pensava em dirigir. E aí eu pensei, Ariel, eu tô dirigindo um grupo de alunos do curso de interpretação para TV e teatro, né? Então eu sou atuadora, mas a direção ela pode acontecer assim, não, mas estou perguntando no cinema. E é curioso isso porque quando me perguntam sobre as minhas possibilidades, eu automaticamente penso no teatro, porque eu sou atriz do teatro, eu parto do processo do fazer teatral, né? E é ali que eu faço as minhas viradas, eu encontro ferramenta, me forjo. E agora eu tô tendo este tesão, né? Porque eu entendo, ontem inclusive aqui no festival, anteontem aqui no festival, a Helena falou sobre a questão que ela vê que o cinema para ela é como uma coreografia. E eu costumo dizer que o cinema para mim ela funciona como uma performance. Eu ajo ela como performance, porque ela vai desvelar e revelar o meu aqui e agora. Eu acredito que eu tenho capacidades, talentos, não só eu, mas como todas as pessoas que se aproximam de mim, transvestigêneros, e eu tô falando delas porque são elas que também precisam ter esse autoempoderamento. E uma vez que eu me autocoroei, onde eu me descobri que eu sou protagonista da minha própria história, não há limites.
Por falar um pouco sobre a performance, o ato, a cena, como foi criar com um elenco que vem de várias fontes de performance, né? O Rômulo Braga, que ele tem uma experiência maior hoje em dia com audiovisual, a Divina Valéria, que ela está despida do glamour típico que acompanha a performance dela, e os três estão com um registro realmente impressionante. Como foi mesclar isso e criar a cena que vocês se encontram? Esse fazer criativo do ator, né? Isso que é o mais fantástico e que ultrapassa qualquer questões de técnicas racionais, né? O nosso fazer foi através do fazer junto, né? Estar junto. Valéria, eu já a conhecia, né? Ela já tem um histórico de trabalhos artísticos, performáticos pelo mundo inteiro. E agradeço, inclusive, ela enquanto a identifico como a minha ancestralidade travesti, né? Eu estou aqui por conta de muitas delas que estavam e que abriram esses espaços. Mas é de uma outra geração e a gente vai criando juntas, né? E aí é importante o fazer que é com as câmeras desligadas, né? Que é o falar, descobrir um tanto dela e perceber o quanto que Divina contribui para Alcina e o quanto que a Wally contribui enquanto narrativas para Marie. Isso se dá no fazer. Assim como com Rômulo, que eu conheci também no set, e a gente, assim como, é muito curioso isso, enquanto o Estevão e Marie, né, eles retornam e tem, né, para questões de conciliações, que é com dedos, com cuidados, com tatos, a gente também foi assim, os dois atores, né? A gente foi com tato, então a gente, obviamente, com os abraços, porque a gente reconhece também nesse lugar do fazer artístico, do fazer teatral, né? Fazer do audiovisual, o fazer arte. Mas o que a gente tem de grandes semelhanças é o fazer verdade. E o Rômulo, com o seu histórico, ele traz as suas verdades e que vão conflitar com as minhas verdades. E que é aí que traz a grande chama, que é o grande tesão, que é descobrir como a gente vai coexistir esse fazer junto. A gente se descobriu, redescobriu através da suspensão. A gente criou essas tensões através do olhar. E o Rômulo tem muito essa questão, porque ele tem ele internaliza muitas coisas, a gente diz muito pelos olhos, né? E a Marie e a Wally tem uma coisa muito de externalizar. Foi muito potente, porque a gente, eu ia falar assim, da melhor maneira possível, mas a gente transou. Eu, Divina e Rômulo em cena. E a gente gozou no final, porque a gente fez com alegria, a gente fez com tesão e fez com verdade. É bem interessante você usar essa expressão. Eu recentemente fiz a oficina do Silvério Pereira em Vitória, e ele usou uma expressão similar. Eu fiquei muito feliz de ouvir ela ressoar, que ele disse que o artista que apenas se masturba, ou seja, só procura o prazer para si mesmo em cena, ele não encontra o público. Enquanto que os artistas que comungam e criam justamente essa grande orgia cenográfica, eles chegam ao público porque o público participa. Então, por falar nisso, é uma equipe grande, como você falou ontem no palco. Como foi trabalhar com essa equipe maravilhosa para alcançar isso? E eu vou fazer uma pergunta muito específica, porque eu gostei muito dela. Você falou da figurinista, né? E você tem um trabalho de figurino e de brincos, que tá muito ligado à fotografia. É impressionante quando tem o segundo específico do quadro, que você vira e o brinco brilha. Sim. Como vocês conseguiram isso? E na hora certa? Olha, é isso, né? Esse grande tesão de fazer e transar juntos, né? Transar tem que tirar todo esse tabu dessa questão só do sexual, mais do sexual inclusive, porque o tesão perpassa por aí. Mas não dessa maneira clichê que a gente imagina. Né? Criativa. É criativa, ela é orgiástica, porque ela é necessária, a gente precisa. Enfim, eu sou de uma escola que é dionisíaca, né? Então eu sou do prazer e da alegria, sempre. E eu acho que essa equipe que a gente se juntou, né? Que a gente criou essa família naquele momento, foi de pessoas que tinham muita coisa para trazer, sabe? A gente tinha muita coisa para jogar nessa grande fogueira. E também de brindar nessas grandes verdades. A gente tem a Carol Azevedo, que ela é do Nordeste, mas ela estava no Rio de Janeiro. Tem o Marcos Freire,
que também é do Nordeste, mas também está no Rio de Janeiro, Léo Tabosa, Petros Cariri. Nossa, tem uma infinidade de pessoas. Mas pessoas que estavam ali com um único intuito, que era contar aquela história de maneira sensível, né? De uma maneira que fosse verdadeira. Esses insights, né? Essas coisas é a coisa da arte, né? A arte nos trazem essas preciosidades que foge da nossa alçada, né? Não é algo mecânico pensando da marcação. Ela é sabe da questão do respiro? Você respira de maneira involuntária. E aí você pode escolher como você respira, mas o ar ela vai adentrar e vai alimentar os seus organismos, vai trazer oxigênio para o seu sangue. Eu acho que é isso, quando é feito com um sorriso largo, as coisas vão acontecer da maneira e no momento certo. Uma coisa muito curiosa que Fale. o melhor momento é o aqui, o melhor lugar é o agora, né? Aliás, é o inverso, o melhor momento é o agora e o melhor lugar é o aqui. Então, Marie que virou, né? Eu abro espaço para as entidades e a gente precisa respeitar esses lugares das entidades, né? Tudo que é dito ali precisa ser dito por elas, não por mim. Eu só disponibilizo esse espaço. Por falar nisso, os quadros, apesar de fixos, né, na fotografia do Petros Cariri, vocês parecem ter muita liberdade, como você falou, até nos olhares, na explosão, na contenção. Como foi essa diretriz? Vocês tinham que fazer muitos takes? Houve ensaio em mais de uma posição antes de decidir pelos quadros fixos que acabaram no filme? Uhum. A gente teve uma liberdade criativa, né? O Léo nos possibilitou ter uma liberdade para criar naquele espaço, né? Tínhamos, não é uma regra, né? Dos quadros, mas a gente ensaiava e aí a arte e a fotografia pensava nesses enquadramentos. Havia esse roteiro, havia o texto que a gente, né, dava esse texto conforme o que a gente tinha discutido antes, né, porque a gente fez muito estudo desse texto previamente, mas na cena, e retomando essa história da questão das entidades, essas movimentações ela vai servir para fazer junto, né, porque a atuação ela serve para contracenar com a câmera e não para a câmera, né? Então a gente fez junto, a gente encontrou um caminho para que a gente tivesse, os atores tivessem liberdade para criar naquele espaço que foi pensado previamente. Antes da gravação. Antes da gravação, e também as fotografias foram pensadas a partir desses ensaios prévios, né? Uhum. Então é isso, é uma grande dança, a gente fez uma grande dança que deu certo. Vocês estão fazendo parte de uma grande primavera do cinema do Nordeste, já com o cinema pernambucano, que já vinha, né, de longo prazo, com o Léo Tabosa, que é pernambucano, mas também com produção do Ceará, da Primavera Cearense desse ano, que é do Arthur Leite, com várias equipes, né, de várias regiões. E como é, nesse momento, também poder representar esse cinema tão atacado, tão, infelizmente, né, desmerecido por esse governo, mas representar tanto para quem está vendo na tela o resultado. Sim. Bom, antes, Marie me presenteou com a possibilidade de conhecer o sertão nordestino, né? Eu já conhecia não, eu não conhecia, eu já estive no Nordeste, né? Mas é necessário você entrar no cerne desta região que é riquíssima, que é poderosíssima, um brinde viva ao Nordeste todo, mas o Nordeste é feito por pessoas, né? E conhecer essas pessoas, quando eu tive essa possibilidade de estar lá, eu passei por lá, a gente ficou 10 dias, né? No interior da Paraíba, e a gente conhece a terra a partir dos seus viventes, né, dos seus moradores. E é impressionante o quanto que elas são acolhedoras e o quanto que elas, para além de disponíveis, mas o quanto que elas estão presentes. A terra onde que elas vivem, né, deste interior, fazendo até uma associação, eu vi até uma questão de povos originários, sabe? Que entendem a terra não como um espaço onde que eu construo uma casa, mas eu faço parte dessa terra.
Eu preservo ela, eu cultivo ela e eu sofro com ela, né? Os ardores que essa terra, como a gente fala muito sobre essa questão da seca, né? Dessas transformações, da questão do ardor. O Nordeste, ela não é isso. Definitivamente não é isso. Muito pelo contrário, porque quando há chuva, e a chuva não estou falando só dessa chuva de temporais de águas, mas quando há esses acalentos afetivos, quando a gente abre esses olhos para esse espaço, a gente desespera tudo em flor. E essas pessoas são flores. E como flor a gente pode ser pisado, mas a gente resiste. A gente encontra uma nova maneira de florescer. Talvez agora a gente esteja florescendo com espinhos para que a gente possa se proteger, mas a gente está ali e a gente perfuma e floresce, enche de cores e a gente é essa resistência. E o Nordeste é isso para mim. Eu me vejo um tanto nordestina porque eu sou dessa terra. Muito obrigado, olha, eu te agradeço, estou quase chorando. Chora, deságua. É dessa água que a gente está falando que a gente precisa. Obrigado, te agradeço. Obrigado.